Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, eu sou advogado especialista em direito público, trabalho há muitos e muitos anos com licitação e o vídeo de hoje é para comentar sobre por que você está errado. Você mesmo, que vem comentar bobagem nos meus vídeos, questionando meu conhecimento sobre licitações. Eu vivo disso, eu trabalho com isso o dia inteiro, certo? Questionando meu conhecimento sobre licitações sem ter uma foto de perfil e sem apresentar o seu nome, né? Ou um ato de coragem, muita coragem, coragem para um caralho, né? Vem aqui questionar o meu nível de conhecimento sobre uma coisa que provê a minha renda há muitos e muitos anos, certo? Porque você que sabe, né? Você que não tem coragem de pôr o nome nem a foto, é que sabe, eu que tô errado. Então, como é de costume aqui no canal, vamos provar que você está errado e que você é um imbecil, certo? Então, iniciamos a vinheta e seguimos com o vídeo. Então vamos contextualizar qual foi o comentário imbecil, e é isso que eu mais gosto da internet. É isso que eu mais gosto da internet. Como diria Forrest Gump, aliás, como diria a mãe do Forrest Gump, idiota é quem faz idiotice, né? E é por isso que eu adoro a internet, porque se a pessoa faz um comentário idiota que demonstra que ele é um imbecil, que não sabe do que está falando, né? E ainda por cima quer dizer que os outros é que estão errados, né? E ele conversa entre amigos, os amigos pegam e falam, ele é meio retardado e tal, né? Deve ser a maconha, né? É eleitor da moeda maconheiro, né? Esse tipo de comentário, só pelo teor você já identifica maconheiro, eleitor da moeda, ou namora de costas, uma das duas opções com certeza então, ele comenta entre os amigos e, tipo, a galera, deixa, né? Ele é maconheiro, mas ele paga os negócios pra nós e tal, então deixa, né? Agora, quando ele vai e comenta na internet, né, apesar de não utilizar nome nem foto, né, que daí diminui bastante o nível de vergonha, ainda assim, ele expõe para todos a imbecilidade dele, né? E não existe desinfetante melhor para a imbecilidade do que a luz do sol, certo? Então, por isso que eu sou um defensor da ampla e irrestrita liberdade de expressão. Porque as pessoas têm que ter a liberdade de serem idiotas e exporem as suas imbecilidades na internet para todo mundo ver e todo mundo dar risada, né? É importante. Eu pago a internet só para isso, só para dar risada desse pessoal e muitas vezes acaba inclusive ganhando um vídeo específico para si, né, para ficar bem claro, bem demonstrado que é um imbecil, né, e aí é aquela questão, mas você está chamando ele de imbecil por quê? Porque imbecil é quem faz imbecilidade. Quando o cara faz um comentário imbecil, felizmente há uma conclusão lógica decorrente das atitudes, certo? Então o comentário dele foi, porque você tem que jogar fora a sua AB, porque você está falando que a ata de registro de preço pode ter só um ano em vigor, e você está dizendo que o contrato do CG Corp está errado, porque você não sabe que o contrato decorrente da ata pode durar até tantos anos. Sim, isso é verdade, mas, porém, contudo, no entanto, o fato de você dizer que o contrato do CG Corp está correto demonstra que você não faz a mínima ideia do que você está falando. Nada! Nenhuma ideia! Você não entende o conceito do sistema de registro de preços e por isso você está falando bobagem. A exemplo lá do cara lá que fala que carro tem porta e tal, é tudo bobagem. Bobagem por quê? Porque não passa de um papagaio repetindo coisas que ouviu sem entender o conceito da coisa. Porque uma vez entendido o conceito da coisa, automaticamente você percebe que naquela situação está equivocada a interpretação que você está dando, porque é incompatível com o conceito, certo? Então vamos lá. Pois bem, vamos explicar o conceito e uma vez entendido o conceito ficará claro porque o argumento é de uma imbecilidade exemplar, né? Ganharia o concurso do comentário imbecil, como efetivamente ganhou, tanto é que eu fixei no topo o comentário imbecil. Tá. O que é o sistema de registro de preços? O sistema de registro de preços ele funciona da seguinte forma. Caso um órgão público precise comprar alguma coisa ou precise demandar um serviço de forma frequente, porém, contudo, no entanto, e aqui é o ponto principal, sem a possibilidade de precisar exatamente quanto,
ele usa o sistema de registro de preços. Por quê? Voltando ao exemplo inicial. Ele precisa comprar canetas. Ele sabe que ele vai precisar comprar canetas porque as canetas têm uma característica específica que elas somem, certo? Isso é um fato da vida. Todo mundo sabe. Caneta some, certo? Não existem canetas com a tinta gasta até o final. As canetas somem antes das tintas sem gás. Mas elas somem em que proporção? A gente não sabe. A gente não sabe. Às vezes você compra uma caixa de 100 canetas e elas duram o ano todo. Às vezes você compra uma caixa de 100 canetas e essa caixa dura um mês, 2 meses, né? Depende. A única coisa que a gente sabe com absoluta certeza é que será necessário comprar canetas. Porém, muitas vezes não convém você fazer um grande estoque de canetas, né? Quando a gente está falando de um órgão público, a gente está falando de alguns milhares de canetas que serão necessárias e não convém você manter tantas canetas no estoque, até porque as canetas também podem vir a estragar, etc, etc, etc. Então, qual que é a solução? Em vez do órgão público, uma vez a cada 60 dias, fazer uma licitação para comprar 1000 canetas, eles veem que, em média, anualmente, eles compram 10.000 canetas. E daí o que eles fazem? Eles fazem uma licitação via sistema de registro de preços, prevendo a compra de até 1000 canetas, ou até 10.000 canetas. E para evitar que você tenha que licitar individualmente, você diz assim, olha, nós vamos usar o sistema de registro de preços que vai ter validade, que vai gerar uma ata que vai ter validade de 1 ano, e durante esse 1 ano, você que assinou comigo, você ganha o direito de me fornecer a caneta pelo preço registrado. Então, você ganhou um contrato com a administração pelo sistema de registro de preço para fornecimento de até 1 milhão de canetas por R$1 cada. Você ganhou R$1 milhão? Não. Você ganhou 0. Você tem, quem sabe, talvez, a possibilidade de vender até 1 milhão de canetas, certo? E daí pode ser que no primeiro mês o governo peça 1000 canetas, você ganhou R$1.000. Forneceu lá as 1000 canetas e ganhou R$1.000. No segundo mês ele pode não pedir nada, no terceiro mês ele pode pedir 5.000, mais pra frente 10.000, no outro mês ele não pede nada, conforme a demanda do órgão, certo? Durante bastante tempo se interpretou que o sistema de registro de preço era único e exclusivamente para compras, certo? Mas verificou-se com o tempo que era possível que fosse feito o sistema de registro de preço também para serviços, principalmente serviços os quais você não tem a certeza da quantidade. Você tem a certeza que você vai precisar, mas você não tem a certeza da quantidade, certo? Mais uma vez, o elemento principal é a incerteza da quantidade, certo? Então, um exemplo clássico é serviço de manutenção, serviço de oficina, né? Serviço de manutenção de ar-condicionado, serviço de manutenção de computador, serviço de manutenção de impressor, serviço de oficina, certo? Você sabe quando o carro, a viatura vai quebrar? Não sabe. Você sabe que quebra. Mas quanto? Quando? Quantas horas? Quantas peças? Não tem como saber, entendeu? Então o que você faz? Você faz a contratação de uma oficina via sistema de registro de preço, prevendo lá. Será feito aqui um pagamento por hora relativo à viatura, né? O serviço esse, você registra o preço disso, o serviço daquele, você registra o preço daquilo, certo? E daí, esse serviço é demandado conforme a necessidade, né? Aquela viatura lá fez 60.000, tá na hora de trocar os amortecedores, tem lá a ata de registro de preço que diz que o kit de amortecedor da viatura custa tanto, e vai mais 10 horas, homem, de serviço a R$100 a hora. E daí, o governo aciona a sua ata de registro de preço e faz o fornecimento, certo? Como, em geral, quando nós temos comentários imbecis e idiotas, é necessário fazer um desenho, dessa vez, não fugindo da regra, eu fiz o desenho para que fique claro o entendimento. E aqui está o desenho. Essa aqui é uma ata de registro de preço da forma correta, uma ata normal. Então, o que acontece? Vamos dizer que é para manutenção de software, certo? Feito o contrato da forma correta mediante pontos de função, certo? Será remunerado mediante pontos de função. Maravilha! Então, você acionou, fez a licitação, o cara que deu o menor lance, propôs o menor preço para fazer essa prestação de serviço, assina uma ata de registro de preço, certo? Que contém uma tabela dizendo qual é o valor que será pago por hora, por ponto de função, etc, etc. Essa ata, ela tem uma vigência de 1 ano. Esse é o máximo permitido pela jurisprudência clássica do TCU e dos tribunais mesmo, certo? Então como é que funciona? A gente precisa fazer a tela inicial do SIGECORP. Da ata de registro de preço é feito um contrato para esse ponto de função que é a tela inicial de login. Esse contrato ele tem uma vigência específica.
Quantos dias você precisa fazer a tela? 30 dias. Ótimo. Então o contrato tem uma vigência de 45 dias, que você tem 15 dias de lambuja para atrasar, certo? Então esse contrato é encerrado e é pago. Ah, agora já fizemos a tela de login. Ótimo. Agora a gente precisa fazer a tela que mostra os dados do usuário. A partir dessa ata de registro de preço, é formado um contrato para essa tela, certo? E esse contrato tem uma vigência do tempo necessário para fazer a tela. Quantos dias você precisa? 45 dias? Maravilha, nós vamos te dar 60 para fazer. Tá? Então, esse contrato é a vigência. Ah, agora a gente precisa fazer o erro, porque vai dar bastante erro, então a gente precisa fazer aquele botãozinho que aparece no canto dizendo deu erro. Né? Ligue para sua RM e seja ignorado. Né? Então, quantos dias você precisa? Ah, 10 dias para fazer o erro. Então, isso é um outro contrato, certo? E daí você vê que numa ata efetivamente feita da forma correta, a ata gera vários contratos de durações, em geral, pequenas, certo? Ah, o contrato pode durar mais do que a ata? Pode. Vamos dizer, você está no último mês. Aí, agora a gente precisa fazer um negócio que liquida a GRU. Ah, esse é complicado, esse é difícil. Tem que integrar, receber dados externos, os API, não sei o quê. Então esse nós vamos usar 100 dias para fazer. Ótimo, maravilha. O contrato, a ata de registro de preço, ela vai encerrar a sua vigência, porque a ata de registro de preço é o que origina os contratos, certo? Ela vai encerrar a sua vigência, encerrou, não pode mais pedir novas funções sem nova licitação, mas o contrato decorrente vai além, certo? Pode acontecer de a gente ter um contrato que dure mais do que 12 meses? Pode, né? Vamos dizer que, por exemplo, a ata de registro de preço não é para manutenção por pontos de função. É uma ata de registro de preço para manutenção de aviões, certo? E dessa ata de registro de preço decorreu um serviço, um contrato, vamos dizer, por exemplo, de atualização do software lá do caça Gripen, entendeu? É um serviço muito complexo? Pode ser que leve mais de um ano para fazer a atualização do software do caça Gripen? Pode. Então esse contrato decorrente, ele pode sim, em tese, durar mais de 5 anos. Só que, conforme a própria concepção, fica claro que um contrato tem uma vigência muito maior do que um ano, normalmente ela decorre de erro na licitação, certo? E como é que é o contrato do CG Corp? O contrato do CG Corp é assim. Eles fizeram uma ata de registro de preço. E no primeiro dia de vigência dessa ata de registro de preço, eles assinaram um contrato de prestação de serviço. E esse contrato de prestação, esse contrato, esse único contrato, né, dura já há bem mais, né, de um ano. Já estamos entrando, acho que para o 5º ou 6º ano de contrato. Né? Então, sabedor que a ata de registro de preços exige para que seja válida a aleatoriedade, ou seja, a incerteza do número de subcontratos que serão gerados. E sabedor de que esse contrato do CG Corp gerou um único contrato que vem sendo renovado há vários anos, tá? Não precisa ser especialistas, não precisa ser grande conhecedor, basta entender o conceito para verificar que algo de errado não está certo, né? Então, fica aí... Então é bastante óbvio que no caso do CG Corp houve no mínimo, um desvio de finalidade no uso da ata de registro de preço. Porque se a intenção era, e parece bastante evidente que era, fazer um contrato que durasse mais de 5 anos, não havia nenhum fundamento, nenhuma lógica para o uso da ata de registro de preço. O que deveria ter sido feito era, como eu falei nos meus vídeos, um contrato, uma licitação para fechar um contrato, não uma ata de registro de preço, certo? Com as prestações devidamente definidas, certo? Por que se usa com uma certa frequência essa ata de registro de preços para fechar esse tipo de contrato que dura muito tempo? Pelo seguinte, como a ata de registro de preço ela é uma incerteza, pode ser, por exemplo, que dessa ata de registro de preço resulte isso aqui, ó. Essa situação. Assinou a ata de registro de preço para, por exemplo, contratar manutenção de até 1000 ar-condicionados, né? E no final das contas, só um quebrou lá no último mês da ata. Apesar da ata prever até 1000 manutenções de ar-condicionado, ter só uma manutenção de ar-condicionado. E o que isso faz diferença para o órgão que contrata? Como a ata é só uma promessa de contratação, se a ata tem um valor de reais
1 milhão e ele faz via ata de registro de preços, ele não precisa ter já reservado no orçamento esse 1 milhão. Ele só precisa reservar no orçamento quando ele forma o contrato. Então vamos dizer, é possível assinar uma ata de 1 milhão de reais sem você ter a verba, sem você ter orçamento de 1 milhão de reais, né? Você só precisa ter essa verba quando você contrata, né? Então vamos dizer que esse contrato aqui é de 50 mil, tá? Para essa ata de registro de preço, mesmo que ela previsse 1 milhão de reais, só foi consumido do orçamento do órgão, o órgão só precisou reservar para esse cumprimento desse contrato 50 mil, que é o que ele efetivamente pediu. Então, quando a gente tem isso aqui, normalmente, e como eu expliquei no meu vídeo, isso está claro, o contrato precisaria de orçamento de 50 milhões para ser feito. Como eles não tinham os 50 milhões, eles utilizaram a ata de registro de preços, porque daí, com base nessa ata de registro de preços, só no momento da assinatura do contrato é que eles precisaram prever o orçamento, né, de reais XXX, que eu ainda não tenho a informação de quanto que foi, certo? Isso quando eu receber a documentação, a gente vai descobrir, certo? Então fica claro que, entendido o conceito, está evidente que nessa licitação houve, no mínimo, um desvio de finalidade, certo? Né? E está claro que aquilo que o nosso amigo lá, sem nome e sem foto, comentou é uma bobagem. Bobagem. Coisa de quem é papagaio de alguém e está repetindo informações sem sentido para passar pano para quem devia e para acusar de passador de pano quem não devia, certo? E, em havendo desvio de finalidade, certo? Haverá sim o tira-teima dessa questão, porque agora, né, está cada vez mais claro que essa fiscalização resultará numa denúncia ao Tribunal de Contas, certo? E caberá ao Tribunal de Contas dizer quem que tem que jogar a OAB fora, quem que está errado e quem que está certo, né? E houve efetivamente um desvio de finalidade e pode ser que esse desvio de finalidade tenha gerado prejuízo para não só para os usuários como para os cofres públicos, prejuízo esse que resultará em penalizações, né, as quais tentarei buscar que sejam as mais graves possíveis. Então, gente, para esse vídeo é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e lembrem-se, o Porta Educar existe, ele vive nos nossos corações e mentes, basta nós acreditar e não permitir que uma gurizadinha aí, que não tem coragem nem de usar o próprio nome nem a própria foto, fique impunemente espalhando bobagem na internet. Até o próximo vídeo.